Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Teixeira, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma edição, mais um episódio do nosso queridíssimo EBRAD Comenta, o nosso canal onde nós trazemos para a discussão os principais temas, as principais discussões da última quinzena, do último mês do nosso cenário jurídico. E hoje não será diferente, nós temos uma temática muito quente e que dividiu as opiniões da comunidade jurídica. Vamos à situação? Bom, pessoal, a discussão ela é muito interessante. Resumidamente, um casal homoafetivo prestes a contrair matrimônio encontrou, através da plataforma casamentos.com.br, um fornecedor, uma papelaria que faria os convites de casamento deles. Mas após o primeiro contato, a dona dessa papelaria se recusou a fazer os convites de casamento, alegando questões religiosas. E aí, quem tem razão? Vamos às discussões? Olá pessoal, aqui no EBRAD Comenta a gente vai trazer alguns temas polêmicos nas redes sociais para trazer alguns pontos e contrapontos e também ouvi-los e ouvi-las nesse sentido. A gente começa com o caso que está aí nas mídias sociais sobre a recusa de uma empresa em confeccionar convite de casamento para um casal homoafetivo. E a gente precisa também trazer dentro dessa perspectiva quais são os direitos envolvidos quando nós estamos falando sobre esse caso. Então a gente tem aí um dilema entre o direito à não discriminação e a questão da liberdade religiosa. Mas com isso a gente também precisa relembrar alguns preceitos constitucionais, como por exemplo o artigo 5º, que vai justamente trazer o direito à igualdade nesse sentido, vedando a discriminação, o direito à não discriminação. A gente também vai poder relembrar a ADO número 26, em que o STF equiparou a homofobia e a transfobia a crimes de racismo. Então, todas essas questões aí envolvidas no caso, e esse caso também tem uma relação de consumo. Então, a gente vai poder trazer o artigo 39, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, que vai vedar ao fornecedor de produtos e serviços recusar atendimento às demandas dos consumidores na medida de suas disponibilidades de estoque e de acordo com os usos e costumes. Então, nós temos aí um caso em que uma análise deve ser feita a partir da ótica constitucional, a partir da ótica de direitos humanos e também a partir da ótica do direito do consumidor. Então, comenta aqui quais são outros argumentos que vocês pensaram a partir desse caso. Até mais. Um dos principais pontos de defesa deste casal se estrutura não apenas na liberdade religiosa, mas sobretudo na própria escusa de consciência, que é um direito expressamente previsto na Constituição Brasileira de 1988 e que é um direito específico para esse tipo de situação, que assegura às pessoas a recusa de prestar obrigações legalmente impostas, ou seja, ainda que a lei as obrigue a prestar, elas têm o direito de se recusar a prestar por motivos de convicção filosófica ou religiosa. E perceba que eu não posso considerar discriminatória uma conduta que é resguardada como exercício de um direito fundamental. E além disso, a gente pode também buscar os parâmetros decisórios do próprio Supremo Tribunal Federal, como por exemplo no reconhecimento da união homoafetiva, em que ele reconheceu que isso não pode ser imposto aos ministros, aos pregadores religiosos para que realizem o matrimônio religioso, mas apenas e tão somente ao próprio Estado. Ele sim teria o dever de reconhecer essa união através dos cartórios de registro. Então perceba que eu não posso obrigar nem os pregadores, nem os ministros, mas se eu buscar os parâmetros, por exemplo, da criminalização da homotransfobia, lá na ADO 26 e também no mandado de injunção 4733, salvo melhor juízo, o Supremo Tribunal Federal, na tese 2, ele estabelece que é um direito dos ministros e dos fiéis, de buscarem pregar e espalhar a palavra e também de viver em conformidade com seus ditames sagrados previstos nos seus livros sagrados. E a partir disso, a gente tem no Brasil que
pela matriz religiosa judaico-cristã, do monoteísmo judaico-cristão, essas matrizes religiosas que correspondem a mais de 80% da população brasileira, as pessoas acreditam, né, que a homossexualidade é pecado e, portanto, elas não querem contribuir para realizar aquele ato que ofende a fé delas. Então o Estado não poderia obrigar essas pessoas a agirem de forma atentatória contra a fé delas, contra a própria fé. Então, em razão disso, elas se negariam. Mas perceba, é até importante fazer uma diferenciação aqui. Não envolve, né, a negativa de prestação de um serviço a uma pessoa por motivo de sexo ou de sexualidade. Na verdade, é apenas em relação ao casamento ou à união, né? Não em relação à sexualidade. Então, jamais uma pessoa poderia dizer não vou prestar um serviço porque a outra pessoa é homossexual. Porque não é isso que aconteceu. Na verdade, não se quer prestar um serviço para a realização de um casamento ou de uma união estável homoafetiva, porque isso sim seria colaborar para a realização do que na fé daquela pessoa representa um pecado de morte. Então é algo diferente. Veja que eu não poderia deliberadamente simplesmente recusar a prestação de serviço de pessoas homossexuais, né? É algo diferente, beleza? Bom, pessoal, sem sombra de dúvidas, nós temos excelentes argumentos para ambos os lados. E é uma temática muito quente que gera muitas dúvidas. Mas eu quero saber a sua opinião. Não deixe de comentar aqui embaixo e nos seguir nas redes sociais para mais encontros do EBRAD Comenta. Até a próxima, pessoal!